Boa tarde. Eu me chamo Laís, sou engenheira sanitarista ambiental e vou falar um pouquinho para vocês sobre a área de atuação do engenheiro sanitarista ambiental. O engenheiro sanitarista ambiental visa muito a interação entre a sustentabilidade, na verdade, né? Que são os três pilares, o ambiental, o social e o econômico. Então, a gente trabalha em todas as fases, desde promover um ambiente seguro e equilibrado. A parte da sanitária trabalha muito com o saneamento básico, que é a gestão de resíduos, a qualidade da água que chega para a gente, o gerenciamento desse resíduo hídrico que sai da nossa casa, né, os efluentes, os esgotos, e também sobre drenagem urbana, tudo que envolve o saneamento básico. E a parte ambiental também tem um afim nessa sanitária, mas visa também a conservação do meio ambiente natural, que são as florestas, os rios, tudo como a gente conhece como natureza, né? E só para contextualizar um pouquinho aqui, vou falar para vocês sobre meio ambiente, que às vezes a gente tem uma ideia de meio ambiente muito externo, né? A árvore, a floresta amazônica, e o meio ambiente ele é subdividido em 4 conceitos, que é o meio ambiente natural, que é mesmo a natureza de fato, o ambiente artificial, que é onde estamos inseridos, né? Nossas casas, as ruas, as cidades, prédios, o meio ambiente do trabalho, que visa muito a ergonomia da pessoa, a carga horária que ela trabalha, a questão de qualidade mesmo, né? As condições de trabalho. E o meio ambiente cultural, que são os patrimônios públicos que a gente tem. E, então, tudo isso, a gente está inserido no meio ambiente, então não é algo fora da gente, né? Não é pensar o meio ambiente como uma onça pintada lá longe. Nós somos o meio ambiente e vivemos isso diariamente. Boa tarde. Primeira pergunta. Seu sonho sempre foi se tornar engenheiro ambiental? Não. Na verdade, eu não tinha assim... não tinha essa coisa de, quando eu crescer eu vou ser essa profissão, e desde sempre foi isso. Não tive isso, não. Eu me identifiquei com a área da engenharia ambiental justamente por eu gostar muito desse contato com a natureza. Eu sempre gostei muito, assim. E quando fui ficando mais velha, tendo mais autonomia de poder viajar junto, viajar sozinha, eu sempre quis fazer trilha, ia para rio com meus amigos, para cachoeira. Então, eu busquei uma profissão que fosse afim com os meus gostos e encontrei, né, que é a engenharia ambiental, que a gente está diretamente trabalhando com a área, a natureza, né, o meio ambiente natural. Você acha que a desarmonia entre a cidade e a natureza ocasiona na perda da biodiversidade? Claro. Pelo menos teve uma pergunta que foi ótima sobre a biodiversidade, né, que a biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos e os seus ecossistemas também, né, que inclui os terrestres, os aquáticos. Então, essa desarmonia que a gente vive hoje, né, esse desequilíbrio de muita construção, sem planejamento, a gente vai ter na perda porque a gente vai ter na remoção de fato do meio ambiente natural, né? A gente não pensa em reservar áreas verdes e ter as casas. A gente derruba tudo e só constrói, só constrói, só constrói. Então, com isso, a gente tem a perda, sim, dos seres vivos que estão ali presentes, né? A disseminação de espécies exóticas causa a destruição da biodiversidade? Disseminação de espalhar. Sim, isso. Nós temos os biomas, né? Por exemplo, aqui em Jequié, nós estamos inseridos no bioma de transição, que é a Caatinga e a Mata Atlântica. E existem espécies nativas desse bioma. E existem as espécies exóticas, que elas não pertencem originalmente àqueles biomas. Como, por exemplo, a gente tem o ipê, que é do cerrado, mas que acaba se dando bem aqui. Até aí tudo bem, dá para fazer um manejo legal. Mas se essa árvore começar a se disseminar muito, ela vai gerar um desequilíbrio. Porque aquele ambiente ali, ele está preparado para comportar aquelas árvores nativas. Então, os nutrientes que estão dispostos ali são para satisfazer aquelas árvores nativas. O ciclo da água ali, o ciclo hídrico, está estruturado para aquelas espécies. Os polinizadores trabalham de acordo com aquelas espécies, porque está tudo em equilíbrio. Se a gente começa a inserir as exóticas e disseminar elas,
a gente acaba destruindo a biodiversidade, né? E aí ela vai ficando uma homogeneidade, porque só a que vai se sobressair são as exóticas e as nativas vão perder espaço. Aí a gente perde a nossa biodiversidade e vai ficar só com aquela floresta unitária. Porque, tipo assim, não estaria no lugar que deveria estar. Exatamente, ela não está no lugar que deveria estar. Ela tem esse nome de exótica, porque é de fora, mas pode ser chamada também, dependendo da forma que ela se alastra, ela pode ser chamada de invasora. E aí ela acaba destruindo mesmo, assim, tudo que está nativo ali e se sobressai. E como ela não tem predador natural, porque ela não é daquele ambiente, isso, aí ela tem a disseminação dela. Como você acha que podemos deixar o mundo mais sustentável? Bom, tenho uma frase muito boa, que é: pense globalmente e haja localmente. Eu acho que tudo parte das escolhas, né, que a gente faz diariamente para deixar o mundo mais sustentável. E esse contato mesmo com a natureza, entender a importância de fato da natureza, desse equilíbrio ecológico. A partir do momento que a gente começa a compreender, a gente começa a ter outras posturas diante disso. Atitudes simples, às vezes, por exemplo, não jogar lixo na rua, né? Porque aquele lixo ali ele pode acabar indo para o corpo hídrico, aquilo ali já afeta na vida aquática, já afeta na água que chega pra gente. Pode ser, de repente, se inteirar na cidade onde é que tem uma cooperativa, fazer a separação do lixo. Sabe, são atitudes pequenas. Se eu vou plantar uma árvore, que eu faço a escolha de plantar uma árvore que seja nativa, né, daquela região, independente de onde quer que eu esteja. Então, essas atitudes pequenas são o que faz o grande, né? Como o crescimento rápido dos residentes urbanos afeta a biodiversidade? Justamente pela falta de planejamento, né? Porque não há uma prioridade de modo geral em todos os lugares, né? Agora tá mudando um pouco essa consciência de acordo os desastres naturais que a gente vem tendo, né? Só que é muito importante a pauta ambiental que tenha as construções, que tenha o asfalto, que tenha a construção de prédios, condomínios, mas que sejam destinadas obrigatoriamente a áreas verdes nos ambientes, que tem que ter parques nas cidades, tem que ter jardins nas cidades, tem que ter praças arborizadas nas cidades. Então, essa falta de planejamento tem a remoção da vegetação, consequentemente tem a perda da biodiversidade, né? Pode ser feito também um caminho inverso, já que já degradou, por que não fazer uma renaturalização, de plantar árvores nativas, de combater de fato caça, né? E ali daquele ambiente que fizer um remanescente florestal vindo as velhas espécies de animais da fauna. Porque às vezes quando vão construir uma cidade, eles não pensam num projeto de reflorestamento. Eles pensam mais na parte de construir prédios, edifícios, lojas, comércio, mas nunca no meio ambiente. Exatamente. E às vezes os próprios condomínios não disponibilizam, né, de áreas verdes. Alguém tem alguma pergunta, gente? Algum professor? Otávio. Vem aqui, pergunta aqui. Então pergunta daí, vai. Como é ter essa profissão? Como é ser engenheiro? Eu gosto, eu acho legal. A gente, para quem gosta de estar no campo também, tem que escrever também, porque assim, normalmente a gente vai para o campo e depois relata o que a gente fez no campo. Então tem que ter essa expertise tanto no campo, tanto da escrita, do escritório. Mas eu gosto, eu acho bem legal. Para quem é trilheiro, ama. Uma pergunta sobre a perda de biodiversidade. É possível recuperar? Se uma árvore for extinta, por exemplo, tem como recuperar? Olha, uma árvore que foi extinta é mais complicado, porque se ela foi extinta, então esse material genético, se ele não tiver armazenado em algum lugar, ele já foi perdido, né? Por isso que, às vezes, quando tem espécies que estão em extinção, já vão reservando ali um material genético para depois ter uma reconstituição, né? Mas uma área que está degradada, ela pode, até certo momento. Porque, assim, hoje a gente fala que existem áreas que são, que pode ter uma restauração,
E vai ter áreas que não, que ali você pode fazer até trabalhos mecânicos. A natureza não vai mais ali, no tempo de nossa vida, na nossa escala evolutiva, a gente não vai mais ver aquela área se reconstituir, porque já foi muito degradada. Uma área que, por exemplo, já está desertificada. Ela já teve toda a remoção dela da vegetação, o solo já está bem degradado, então ali só o tempo mesmo, que a gente talvez nem veja. Mas uma espécie que já foi extinta, ou ela tem armazenado material genético em algum lugar, ou de fato a gente já perdeu. Como se hoje em dia o pau-brasil ainda continua existindo? Existe justamente por isso, porque em algum momento alguém identificou, olha, a gente está tendo a perda daquela espécie ali que é tão importante. Então a gente vai começar agora a preservar. Inclusive o pau-brasil, ele é prioridade, por exemplo, se tem uma área que tem, assim, existem áreas que ela tem mais vantagens, a palavra certa não era vantagem, mas tem mais vantagens de conservação. Por quê? Porque ela está bem localizada, ela está perto de outros remanescentes florestais. E se ela tiver o pau-brasil, ela já se torna ainda mais importante, porque de fato é importante preservar o pau-brasil. Mas ainda existe sim. Não como a gente tinha, né? Na costa toda litorânea, né? Mas existe. Muito obrigado. Nada. Qual os métodos que a gente deve usar para cuidar do meio ambiente? Quais métodos podemos usar para cuidar do meio ambiente? Olha, tem os métodos simples e tem os métodos que a gente precisa chegar junto de pessoas mais responsáveis, né? Que é o poder público. Mas você pode economizar água, não jogar lixo na rua. Você pode valorizar os ambientes naturais, porque a partir do momento que você usufrui daquilo e você vê a importância, claro que você quer conservar aquilo. Então, se mais pessoas tiverem essa consciência da importância daquele ambiente, mais pressão vai ter e a gente mais vai ter esses espaços conservados, porque está vendo que está sendo usado, que as pessoas gostam, que aquilo é benéfico, né? Como que a gente pode acabar com as subidas climáticas? Como que é? Pode acabar com as subidas climáticas. Tipo assim, aumentar a temperatura. O aumento da temperatura. Bom, nós como pessoas é mais complicado assim individualmente, né? Porque assim, muito agravamento do aquecimento, né, das mudanças climáticas estão associados com as grandes indústrias, com a forma que hoje nós produzimos alimentos, com a forma que hoje produzimos as nossas roupas, tudo que a gente usa, os nossos materiais eletrônicos. Mas o que a gente pode fazer para colaborar e participar de forma positiva é fazendo escolhas assertivas. Por exemplo, você deve comprar produtos de empresas sustentáveis, empresas que têm compromissos ambientais, que de fato fazem o ciclo, né? Que ela extrai a matéria-prima e de alguma forma ela devolve aquele material. Não como era antes, claro, mas ela fecha o ciclo, ela trata o resíduo dela. Se ela emite fumaça, ela tem um filtro, entendeu? Então, tudo são escolhas. Nós, como sociedade civil, né, como pessoas, nós temos que fazer escolhas assertivas. Agora, como empresa, primeiro, assim, como pessoa também, é reduzir o consumo, porque nós estamos numa geração muito consumista, que a gente quer demais, a gente quer trocar roupa, a gente quer trocar sapato, a gente quer ter o eletrônico de última geração, a gente não quer ter o celular desatualizado. Então, tudo isso impacta para o aquecimento global, né? para essas mudanças climáticas, porque a produção fica cada vez maior, os recursos são cada vez mais extraídos e aí que tem escassez. Quanto tempo você acha que a Terra ainda dura se continuar do jeito que está? Acho que nem a NASA aí pode dizer, viu? Mas tem uma previsão aí que de 2050 vão haver muitas mudanças, né? A gente não sabe assim se vai ter um colapso total, porque a Terra não vai mais existir. Mas com certeza nós teremos mudanças drásticas de clima, da vida como a gente conhece hoje, né? Provavelmente não existirá. A Terra ficar inabitável, né? Exatamente, né? Eu acho que o mundo não se acaba, né? A gente que vai se acabando aí, se destruindo através das doenças também que vão surgir, né? As temperaturas altíssimas, mas a natureza se reconstitui. A gente que não está preparado ainda para suportar. Boa tarde, mudando só para nosso contexto, a possibilidade do nosso meio de conta voltar como era antes. E a outra pergunta seria essa, porque a NADA fez um estudo que o Brasil seria inabitável em 2050.
se continuasse do jeito que está as coisas, né? Aquecimento global, emissões de gases, né? Sim. Olha, eu tenho muito receio com essas projeções. Claro que, assim, existem diversas evidências, o pessoal trabalha com material científico maravilhoso, mas eu tenho muito receio com essas estimativas, porque pode mudar. Eu acho que em 2050 a gente vai estar vivendo uma outra realidade, como a gente já vive hoje uma outra realidade, né? A gente percebe dentro de Jequié as mudanças de temperaturas muito mais drásticas, né? Sempre foi muito quente, mas a gente já percebe um verão muito mais quente e um inverno também muito mais frio. Então, a gente já consegue observar essas mudanças. Mas quanto a essa estimativa, enfim, eu acredito que sim. A primeira coisa, assim, de você tratar um corpo hídrico é você identificar as descargas, principalmente clandestinas, porque, assim, as empresas que são concessionárias de água ou que despejam com autorização, eles têm um tratamento prévio para jogar ali. E o volume daquela água, se está autorizado, tem uma capacidade também de diluição. Então, não seria esse o problema. Porém, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Muitas vezes existe uma tubulação ali que é de drenagem para escoar a água da chuva, e aí a pessoa acaba fazendo a ligação clandestina e acaba também derramando ali o efluente, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para recuperar um rio é fechar essas descargas clandestinas. E aí, assim, eu não gosto muito de remover, né? Tem algumas técnicas que fazem, eu não gosto muito porque, de certa forma, existe um ambiente natural. O Rio de Contas, ele tem uma parte boa para tomar banho. Inclusive, eu vou no aquário ali, perto da barragem. Aquela água ali, não sei se eu tô verme, mas eu vou ali. O grande caso é onde ela passa na cidade, né? Ali eu já não tenho mais condições de ir. E ali acontece justamente isso, o uso clandestino. E não só digo assim de pessoas que têm casa ali perto, não, porque às vezes até essa contaminação que o pessoal joga ali é pequena. É justamente empresas maiores que fazem o descarte ilegal. Então é justamente identificar essas descargas, interromper aquelas que sejam ali despejadas e depois ver os próximos passos, porque a natureza ela faz isso também, né? Com o tempo ela mesma se reconstitui, dependendo do nível de degradação do ambiente. Obrigado.